Amores, olha como meu ano começa bem, com qualidade de vida, com a doutora Jussara Munareto e também com novidade. Isso. Coisa boa, bem-vinda, doutora Jussara. Muito feliz de estar de novo lhe recebendo aqui no Tudo de Bom. Começando 2023 aí. Com tudo. Com tudo, isso aí. Bom, nós vamos conversar hoje sobre um tema que é pouco abordado em relação à obesidade, né, que se chama alexithymia. Alexithymia, não disse pra vocês? Não conhecia, não é novidade. Na realidade, como a doutora falou, é um tema pouco abordado. Mas do que se trata, doutora? Bom, a alexithymia é quando a pessoa não consegue exprimir em palavras as suas emoções. Tem essas imagens para mandar? A gente precisa, de alguma maneira, transformar o que a gente sente, que as emoções elas são sensações orgânicas do corpo e que precisam ser traduzidas para trazer para a nossa consciência e vamos dizer, transformar aquilo em uma informação sua. Então aconteceu um problema contigo na tua vida lá, um trauma, alguma coisa, tu precisa traduzir isso em palavras. E quando a gente não consegue colocar para fora, isso não consegue expressar. Não consegue expressar essas palavras, acontece de surgir o que a gente chama de alexithymia, tá bom? Que é essa dificuldade de expressar através de palavras as emoções. Né? Elas precisam ser traduzidas, a gente precisa refletir sobre o que acontece com a gente. Não consegue descrever o que a gente está sentindo. Não consegue descrever, nem vamos dizer, traduzir para as outras pessoas, né? Porque a gente vive em sociedade, a gente precisa traduzir o que a gente está sentindo para o outro, para que a gente consiga viver melhor, né? E isso é uma das coisas que acontece muito em pessoas que têm obesidade. Tá? Então, às vezes, por exemplo, uma criança sofreu um trauma lá na infância, naquele momento em que ela não falava. Ela não conseguia ter palavras, ainda não tinha aprendido a falar. Então, daí pode surgir a alexithymia. Então, muitas vezes, isso, vamos dizer assim, ela passa a demonstrar as dificuldades todas, ela está sempre voltada para fora, para o exterior, e nunca para o interior, porque ela não consegue internalizar as informações que ela está recebendo de fora e transformar aquilo numa informação para ela e saber diferenciar o que é emoção e o que é sentimento. O sentimento, a emoção é aquilo que a gente sente no corpo e o sentimento é quando a gente traduz aquilo que a gente sente no corpo para o sentimento que é o pensamento, né? É o pensamento falado. Então, às vezes, quando a pessoa pode usar esse mecanismo de comer, está voltado para fora, ela está comendo mais, como um mecanismo de defesa ou de enfrentamento das suas dificuldades de sentir as emoções. Ela faz uma troca. Isso, ela usa a alimentação como uma forma de conter o sofrimento. Uma ferramenta. A depressão, as emoções, ela usa isso comendo. E muitas vezes isso precisa ser diagnosticado. Então, para poder ser tratado e conseguir, então, melhora do peso. E de que forma, em que momento a gente consegue enxergar que uma pessoa está passando por esse processo, doutora? Tem dificuldade para lidar com as emoções e trazer em palavras isso, a gente precisa fazer se faz diagnóstico através de um questionário que é feito de psicologia, né, e que avalia, né, um questionário que tem 20 questões, avalia se a pessoa tem ou não tem alexithymia. Né? E daí no momento que identifica que a pessoa tem, daí sim a gente consegue tratar, né, essa dificuldade. E por isso, assim, muitas vezes vamos dizer assim, existe o que a gente chama também de fome do cérebro, né? Vamos dizer assim, é no cérebro que as coisas todas acontecem, tá? Então existem três situações, né, de fome, né, que a pessoa reconhece como fome. Então uma delas é a fome que a gente chama homeostática, que está vinculada à produção de hormônios, né, que são produzidos no estômago, a grelina, que é o hormônio da fome, tem o hormônio da saciedade, que é o GLP-1, que é produzido no intestino. Então chama
fome homeostática, que é regulado no cérebro. Então, essas informações do estômago, do intestino, chegam no cérebro e o cérebro identifica se está com fome ou não está com fome. E isso aí pode estar desregulado também. Esses hormônios podem estar desregulados e o tipo de tratamento que se faz é diferente. Daí a gente pode usar, atualmente se usa Saxenda, se usa Ozempic, se usa, que são medicamentos para dar uma regulada nesses hormônios, tá bem? Tem o apetite hedônico, né, que também tem uma área do cérebro responsável pelo prazer, pela recompensa, né, que é vinculada à dopamina, tá? Então, que a pessoa e os receptores endocannabinoides, que são aqueles receptores que dão bem-estar na gente, né? Então, às vezes a pessoa tem essa fome hedônica para buscar bem-estar, né? Ela está se sentindo angustiada e ela come e busca alimentos que são, vamos dizer assim, extremamente palatáveis, né? Chocolate, por exemplo, né? Tá, aquele alívio. Daí assim, então vai buscar através dessa área do cérebro, que é a fome chamada hedônica. E existe uma terceira área que é pouco também pensada, que é justamente essa a parte executiva do cérebro, que é justamente ligada aos comportamentos, que é onde tem essa alexithymia. Então não é um problema psicológico que a pessoa tem. Ela tem a dificuldade da parte executiva, de executar algumas ações. E acaba voltando mais para fora do que para dentro. Né? E não consegue expressar em palavras o que ela está sentindo. E isso faz com que, vou dizer assim, ela não consiga agir de uma maneira adequada. Então, ela usa mais o corpo para se expressar do que as palavras e os pensamentos, tá bem? E daí, como a gente melhora isso? Como é que a gente trata isso? Através de... O tratamento é diferente. O tratamento de pessoas que têm alexithymia é o tratamento cognitivo-comportamental. Por exemplo, o tratamento de obesos em grupo, né? Então, a gente muitas se observa que o trabalho em grupo, as pessoas conseguem se enxergar as emoções através do outro, começam a expressar e trazer essa, vamos dizer assim, essa construção, começam a construir esse mundo interno delas através do outro, né? Então, trabalho de obesos em grupo ajuda bastante, né? De autoajuda, então se observa que tem um resultado bom, tá bem? O psicodrama, que também é uma forma de exercer também de uma maneira mais criando determinados temas que são específicos daquela turma, daquele tipo de paciente, e daí tu consegue lidar também com a melhora do comportamento tratando a alexithymia, que acontece muito em obesos, é uma incidência muito grande. E o que se observa hoje? 80% das pessoas que fazem tratamento de obesidade reganham peso, né? Então, o que acontece? Esse reganho de peso pode estar vinculado, vamos dizer assim, a uma estratégia do corpo para evitar a perda de peso, né? Então ele começa a ter uma resistência para perder peso, e pode ser justamente porque não se está dando atenção em relação às emoções, né? A pessoa come porque está triste, come porque está alegre, ela come porque ela usa a comida como uma forma de regular suas emoções, né? E essa regulação, se ela não for tratada, não for melhorada, ela cai naqueles 80% de falha. Mas na realidade, essas pessoas que têm esse tipo de problema, elas vão ter que ter esse tratamento sempre, né? Essa autoajuda sempre, né, doutora? Até que ela construa esse mundo interno dela, né, na verdade, né? Então, se a gente for falar em termos de Freud, né, que vamos dizer assim, é a internalização da mãe, a internalização do pai, quer dizer, aquela figura precisa ser internalizada, né? Então, quer dizer, o pai diz, chega, não é para comer mais, então dá a regra, e a mãe, quando a mãe não está internalizada, é uma pessoa que muitas vezes, vamos dizer assim, tem uma carência, né? Então, ou o que a gente chama de vazio, né? Existe aquele vazio existencial, por quê? Porque não foi construída a parte interna.
E esse vazio existencial faz com que a pessoa preencha esse vazio com a alimentação. Que muitas vezes na nossa, vamos dizer assim, na nossa sociedade, ou em geral, a comida reflete afeto, né? A mãe alimenta o bebê, né? As festas, tu quer receber bem alguém, tu oferece comida. Então, uma maneira de demonstrar esse afeto. Acaba sendo um círculo vicioso. Isso, demonstra o afeto através da comida, só que comida é uma coisa e afeto é outra coisa. Então, nesse momento, para essas pessoas que não elaboraram a parte psicológica, essa parte, entender o que acontece com elas e elaborar esses pensamentos, quer dizer, se ela não conseguir elaborar esse pensamento, ela vai usar sempre essa válvula de escape para resolver suas questões emocionais. Doutora, adorei esclarecimentos e adorei, claro, eu e a equipe do programa Tudo de Bom tê-la aqui no programa. E semana que vem a doutora Jussara Minareto vai estar aqui de volta com muitos esclarecimentos e eu tô louca para saber, claro, sobre como a gente perder aqueles quilinhos indesejáveis, porque eu tô cheia de metas para 2023, gente. O Duer tá aqui atrás só dizendo assim, por favor, pergunta para a doutora Jussara. Doutora, obrigada. Obrigada, igualmente.